Boa tarde, meu nome é João Felipe Agostini Badim e vou apresentar agora o projeto de pesquisa da disciplina MD 141 IPC. Minha orientadora é a professora doutora Carmen Silva Bertuzzo. O título do nosso projeto é Associação de Polimorfismos do gene ACE2 e Covid-19, susceptibilidade e modificador clínico. A Covid-19 é uma doença que teve início no final de 2019 na província de Wuhan, na China. Logo no ano de 2020, ela acabou se tornando uma pandemia de proporções globais. E uma característica que marca essa doença é a sua alta infecciosidade. Seu espectro clínico varia desde indivíduos assintomáticos até mesmo casos letais. Vários fatores, muitos ainda desconhecidos ou não muito bem caracterizados, contribuem e influenciam na forma como essa doença se manifesta. A Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus pertence a uma família de vírus já conhecida, família dos coronavírus, que também inclui outros vírus como o SARS-CoV e o MERS-CoV, que já causaram epidemias no passado. O SARS-CoV-2 possui no seu envelope viral a proteína S ou proteína spike. Essa proteína é responsável pela infecção da célula hospedeira. A proteína S se liga à proteína ACE2 presente na membrana da célula hospedeira e acaba promovendo a endocitose da partícula viral, ou seja, a entrada do vírus na célula, ou seja, a infecção dessa célula. O principal tecido atingido é o epitélio pulmonar, que obviamente expressa também esses receptores ACE2. Quanto à proteína ACE2 em si, ela é expressa em uma grande variedade de tecidos, que incluem também o epitélio pulmonar, mas também expressa em vários outros tecidos. Tecido cardíaco, a gente consegue encontrar a proteína ACE2, nos rins também encontramos e em vários outros tecidos. Essa proteína ela é um membro muito importante do sistema RAS. O sistema RAS, renina-angiotensina, ou ainda RAAS, renina-angiotensina-aldosterona, é um dos sistemas endócrinos mais importantes do controle da pressão sanguínea. A proteína C2, nesse sistema RAS, ela tem o papel de converter a angiotensina 2, que é um vasopressor, na angiotensina 1.7, que é um vasodilatador. Dessa forma, a proteína C2 ela acaba compondo o eixo hipotensor do sistema RAS, se opondo ao eixo clássico hipertensor desse sistema. O gene que codifica essa proteína, que inclusive recebe o mesmo nome, gene ACE2, possui mais de 19 mil variações genéticas. A grande maioria dessas variações são SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeo único, ou seja, consistem simplesmente na troca de um nucleotídeo daquele gene por outro nucleotídeo. A maioria dessas 19 mil variações são esses SNPs, que inclusive vão ser o nosso objeto de estudo nesse projeto. Então, nós nos propomos, diante de tantas variações, a identificar se existem variações, se algumas dessas variações, de alguma forma, interferem na susceptibilidade do hospedeiro à infecção por SARS-CoV. Essa nossa proposta, essa nossa linha de análise, ela parte de algumas hipóteses que conseguem explicar como que variações genéticas de um receptor podem, de alguma forma, influenciar na infecção por um vírus. O ponto são as variações na região codificante. Essas variações genéticas nessa região codificante podem ocasionar na troca de um aminoácido na proteína final, na troca de um aminoácido por outro. Essa troca, dependendo de onde ela estiver localizada, ela pode repercutir em uma alteração na afinidade dessa proteína C2 com a proteína S, sendo que a interação dessas duas proteínas, obviamente, é necessária para que ocorra
a endocitose da partícula viral. Então, a gente espera que alguma alteração que impacte nessa afinidade impacte também na suscetibilidade à infecção. Uma outra possível hipótese, né, um outro caso possível, são alterações. Essas variações, né, podem acabar provocando alterações na variação, na intensidade com que o gene é expresso, porque a gente tem sequências no gene, sequências não codificantes do gene, que interagem com diversos fatores que regulam a transcrição desse gene. Então, por exemplo, a gente pode ter uma variação nessas regiões que acabem provocando uma expressão maior dessa proteína CE2. Então, se a gente tiver uma concentração maior dessa proteína na membrana plasmática, é possível que a gente especule que o indivíduo portador dessa mutação seja mais suscetível ao vírus. Isso são só alguns pontos, né? Existem algumas outras formas possíveis. Um exemplo, mais ou menos nessa linha, consiste no gene CCR5. Esse gene ele é um dos receptores do vírus HIV, né? Então ele está ali na membrana plasmática das células que serão infectadas por esse vírus. E meta-análises já concluíram que a mutação CCR5 delta 32 desse gene acaba influenciando na suscetibilidade do hospedeiro à infecção pelo vírus. Isso é só um exemplo, existem outros de outras doenças, mas é só um exemplo dessa linha de que variações genéticas no receptor de um vírus existe a chance de que algumas dessas variações provoquem uma alteração na suscetibilidade à infecção. Com isso, elaboramos nosso objetivo geral. Nosso objetivo é a identificação de variantes do gene ACE2, em destaque aos SNPs, em pacientes com Covid-19, e em seguida investigar as correlações dessas variações com dados clínicos da doença. Vamos agora então aos objetivos específicos, todos fundamentados no nosso objetivo geral. Primeiramente, recrutar voluntários que contraíram o Covid-19. Em seguida, vamos caracterizar a Covid-19, como essa doença evoluiu nesses pacientes. Em terceiro lugar, nós vamos genotipar esse gene ACE2, né, sequenciar esse gene ACE2 dessa amostra populacional. Por fim, agora, nós vamos obter nossos resultados. Vamos cruzar os dados dos genótipos e da evolução da Covid-19 nos pacientes. Claro, fazendo uma análise estatística. Dessa forma, nós vamos para o nosso próximo objetivo, que é identificar a existência ou não de uma associação entre os genótipos analisados, obtidos na nossa amostra, e um melhor ou pior desenvolvimento da doença. Além disso, por outra frente, nós vamos comparar as frequências que nós obtemos nessa amostra infectada com aquela encontrada na população geral. Dessa forma, a gente vai conseguir realizar o nosso próximo objetivo, que é identificar a existência ou não de uma associação entre os genótipos analisados e uma maior suscetibilidade à contração da doença, não somente a um melhor ou pior desenvolvimento, mas a própria chance de contrair a Covid. Para cumprir esses objetivos, vamos aqui então descrever os métodos que serão utilizados. Quanto à casuística, vamos recrutar 400 voluntários, todos maiores de 18 anos, sendo metade sintomática e metade assintomática, sendo que todos devem ter confirmação laboratorial de Covid-19, tanto por RT-PCR quanto por teste rápido. Esse recrutamento vai ser feito junto à Secretaria de Saúde de Campinas, para que a gente consiga incluir também os assintomáticos. Quanto ao levantamento dos dados clínicos, vamos utilizar um questionário individual, que vai ser submetido a cada um dos voluntários que participarem. Esse questionário, além de dados pessoais e dados básicos de saúde, vai também incluir, o mais importante, são os dados clínicos da Covid-19. Se essa os sintomas que essa pessoa apresentou, duração desses sintomas, quando eles surgiram,
se ela precisou de internação, que tipo de tratamento ela recebeu, complicações durante o tratamento, tempo de internação, entre outros, né? São alguns pontos que vamos abordar neste questionário. Quanto à coleta de amostra sanguínea para análise genética, vamos coletar 8 ml de cada um dos voluntários por profissional devidamente qualificado. Esse sangue vai ser centrifugado para separar o plasma e em seguida nós vamos extrair o DNA por um kit próprio. Seguindo com os métodos, agora o sequenciamento completo do gene ACE2. Vamos utilizar um sequenciamento de nova geração. O painel do gene ACE2 será desenvolvido com o software AmpliSeq para ampliar essas sequências. Os amplicons vão ser analisados pelo Postlight Machine System e a amplificação dessa forma que será feita vai permitir a amplificação de 100% de toda a região codificante do gene ACE2, mais algumas regiões intrônicas próximas a essa região. Em seguida, análise e interpretação dos resultados. Toda essa parte de análise será feita por meio do software Ingenuity Variant Analysis. Nós conseguimos registrar as variantes nele, e esse programa vai nos dar o significado clínico dessas variantes. Quanto ao cronograma, nós temos um cronograma previsto para 1 ano para a pesquisa. O recrutamento de voluntários, o levantamento dos dados clínicos pelo questionário e a coleta de sangue vão ser realizadas nos 3 primeiros bimestres. A análise genética vai ser realizada no 2º, 3º e 4º bimestre. Em seguida, a sistematização dos dados e submissão à análise estatística pelo software vai ser realizada no 4º, 5º e 6º bimestres. No último bimestre, a gente também vai incluir a redação do trabalho em si. Segue o meu nome, meu RA e o nome da minha orientadora. Gostaria de agradecer a atenção e, em seguida, vou passar as referências utilizadas nessa apresentação, incluindo as